Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Essa aqui é a 21ª Conferência Internacional do Documentário. Eu sou Amir Lavak, diretor do É Tudo Verdade. E eu quero, mais uma vez, agradecer à Cinemateca Brasileira, que é parceira dessa retomada recente da conferência. Agradecer a Dória, a toda a equipe da Cinemateca. Agradecer também a Cinemateca por estar nesses 2 dias, hoje e amanhã, nos recebendo para a conferência. A gente, como vocês sabem, temos programações aqui até a semana que vem. Eu quero, antes de falar dessa mesa que vocês vão ver agora, convidá-los para, ainda hoje à noite e amanhã. Hoje à noite a gente vai, logo depois dessa sessão, dessa mesa, às 6 e às 8, a gente vai passar 2 filmes que a gente selecionou com o Sérgio Truffaut, cineasta metade brasileiro, metade português, que está no julho desse ano, para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos. O primeiro é um filme coletivo chamado As Armas do Povo, e o segundo é um filme dele chamado Outro País, ambos retratando os momentos da Revolução e como a Revolução foi retratada em foto, em ação, em cinema. E para a gente é uma alegria poder estar celebrando os 50 anos da Revolução dos Cravos, aquele momento que foi uma espécie de primavera democrática para a gente, no momento em que o Brasil, como a gente naquela época estava amargando ainda o seu 10º ano de ditadura, ainda mais 11 teríamos pela frente. Esses filmes e a Revolução dos Cravos no cinema serão o tema da mesa de amanhã de manhã. Então eu quero convidá-los para vir amanhã de manhã conversar com o Sérgio Truffaut e a Ana Glogowski sobre esses filmes. E amanhã à tarde a gente vai ter a mesa às 14h30 para discutir o homenageado brasileiro desse ano, que é o Thomas Farkas, que é o autor dessa foto, que lindamente está sendo estampada nas artes desse ano. A gente vai ter a gente está tendo uma retrospectiva pequena dedicada ao Farkas, só com os filmes dirigidos pelo Farkas e 2 retratos em filme, um do Walter Lima Jr. e outro do Laudo Escorel. E amanhã à tarde a gente vai ter o privilégio de poder estar discutindo tanto a faceta do Farkas como fotógrafo, como pioneiro da fotografia moderna brasileira, como a importante contribuição do Thomas para o desenvolvimento, para o incentivo do documentário no Brasil a partir de meados dos anos 60. Né? E eu quero agradecer demais o Carlos Augusto Calil, que na verdade é o inspirador dessa conversa, como de tantas iniciativas da conferência e do É Tudo Verdade. E agradecer também a Luísa, que a gente vai conhecer e conversar com ela daqui a pouco. Ele vai conversar com ela daqui a pouco. O ano passado eu soube que os filmes da Dina e do Claude Lévi-Strauss soube pelo Calil que esses filmes tinham sido finalmente restaurados, né? E eu logo eu soube disso já durante o festival, então não deu tempo da gente pegar e fazer nada no ano passado, mas eu fiz questão de a gente vou retornar a isso, ter essa oportunidade única de, com os filmes restaurados, compreender melhor qual foi a contribuição dos 2 para esse desenvolvimento do cinema antropológico aqui no Brasil. E eu quero pedir para o Calil, primeiro, o Calil que dispensa apresentações, ensaísta, ex-secretário municipal de Cultura, atual presidente do Conselho de Administração da Cinemateca, ex-presidente da Embrafilme, e editor de livros de Paulo Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, Cláudio Rocha e tantos outros. O Calil pensou em estruturar essa conversa da seguinte maneira: ele vai explicar para a gente, então, como vai ser a dinâmica dessa tarde. Por favor, Carlos Augusto Calil. Olá, boa tarde. Obrigado, Amir, pela oportunidade. Eu imaginei que nós temos 1h30 de conversa entre Luísa e eu sobre os filmes do Lévi-Strauss. E o conjunto dos filmes daria 1 hora, que sobraria muito pouco tempo para a conversa. Então eu fiz uma proposta que a Luísa aceitou. Vamos exibir meia hora desses filmes. Escolhi aqueles filmes que são, digamos, mais representativos dos interesses depois do Lévi-Strauss que ele vai desenvolver. Então são
Um deles chama A Vida de uma Aldeia Bororo, e os outros dois é um mesmo filme desdobrado em dois, que se chama Aldeia de Nalik 1 e Aldeia de Nalik 2, que é sobre os índios Cadiuel. Então nós vamos ver dois grandes interesses que ele vai desenvolver depois na obra dele, que são os Bororo e os Cadiuel. O que ficou de fora? Ficou de fora um filme interessante também, Cerimônias Funerais dos Índios Bororo. Ficou de fora Trabalhos do Gado numa fazenda do Mato Grosso do Sul, e um filme da Diná, só dela, que é feito aqui perto de São Paulo, documentando uma manifestação folclórica. Ela trabalhava, Festa do Divino em Mogi das Cruzes, quando ela trabalhava com Mário de Andrade na Sociedade de Etnografia e Folclore. Aí o Claude, nesse filme, não participa. Enfim, esses filmes estarão disponíveis para quem quiser. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: nesse processo de restauro que foi feito agora, na retomada da Cinemateca, eu pedi para que a moça que fez o restauro praticamente quadro a quadro, que ela observasse se havia, em algum momento, se eles apareciam. Porque quando o filme passa na velocidade normal, eventualmente a gente não vê. Se tem 1, 2, 3 fotogramas de alguém, você não vê. E ela localizou, né, as imagens deles fotografados, né, de uma maneira involuntária. E a gente então fez um prólogo rápido em que destaca ela, ele, as vestimentas, que são bem curiosas, vocês vão ver, as vestimentas de exploradores da África, tá certo? Vestidos a caráter. E, enfim, é a grande novidade, quer dizer, além da imagem estar mais limpa, evidentemente, muito melhor do que era antes, nós vamos poder vê-los em locação. Tá? Eu que sugiro esse programa. Depois, em seguida, nós conversamos com a Luísa, que é especialista nesse assunto, vai poder falar, e eu comento com ela, complemento, se for o caso. Tá? Obrigado. Bom debate. Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra. Filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão! Sabia que você pode contribuir com as nossas atividades de preservação e difusão do audiovisual brasileiro e ainda ganhar acesso a uma série de vantagens por isso? Conheça o programa de amigos da Cinemateca Brasileira. Com ele, você apoia a Cinemateca e ainda ganha acesso a diversos descontos em editoras, entradas de museus, cursos de línguas e muito mais. A anuidade é de apenas R$100 e você também pode participar abatendo do seu imposto de renda. Acesse o nosso site e saiba mais.
Podia apagar? Vamos conversar um pouco, depois a gente abre para perguntas e diálogo com a plateia. Pode ser assim? Você não tinha visto a cópia restaurada. Quais são suas impressões? O que significou para você? Qual a novidade que teve? Se é que teve. Bom prazer, gente. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito satisfeita, muito contente. É bom comentar que eu trabalhei com esse material há mais de 10 anos. Né? Então, eu não tenho uma frequentação intensiva mais do material do encontro do Mário de Andrade com a Dina Dreyfus e o Lévi-Strauss, né? Então, para mim, primeiro é uma sensação de reencontro, né, com esse material que é importante. Eu também vi um material assim numa terceira camada, porque eu vi lá no Centro Cultural São Paulo já em vídeo, né? E acho que telecinado um pouco acelerado, talvez, né? Fica um pouquinho num andamento rápido, o material, assim, né? Então, não dava para perceber certas sutilezas de filmagem, eu acho, né? Não dava para pegar tão bem. E certamente com o restauro aí da película é muito diferente, né? De você poder enxergar detalhes e o ritmo da filmagem também. Então, isso faz muita diferença, né? E outra diferença que faz para mim é que, depois de trabalhar com esse material da Sociedade de Etnografia e Folclore, eu vim trabalhar em aldeia indígena, né? E com povos indígenas. Então, o sentimento de presença e de espaço aldeão é totalmente diferente depois que você viveu um pouco nesses espaços, compartilhou esses espaços, né, os ambientes fora de casa, dentro de casa, essas interações, né, da filmagem, da fotografia, né, que eu não pratico, né, eu sou uma pessoa que faz assessoria, eu não faço trabalho de campo em aldeia, eu frequento a aldeia para assessoria, então eu não faço registro audiovisual, mas tenho muitos colegas que trabalham com isso e é um desafio realizar um material dessa qualidade, né? É muito complexo, né, fazer isso. E eu acho que nessa apresentação como o material está, a sutileza interacional também da filmagem ela está aparecendo de um modo muito bonito, assim, então daria para... Agora, por exemplo, eu sinto que eu teria muito mais o que dizer do que eu tinha 10 anos atrás, né? Só que é muita coisa. Então, eu fiquei assim, gente do céu, agora tem camadas assim de comentário interessante, né, para poder ser feito. Me chamou muita atenção algo que está tanto na expressão... Agora, mais quando eu trabalhei em São Paulo, trabalhei com os materiais que havia em São Paulo, né, os cadernos de campo do Lévi-Strauss e da Dina Dreyfus não estavam disponíveis para consulta. E agora, mais recentemente, tem 2 pesquisadoras trabalhando a fundo com isso, né? Uma é a Luciana Portela, que é professora da UNB, fez seu doutorado na antropologia com os materiais da Dina Dreyfus, e investigando melhor ela como antropóloga, né, no breve período que ela foi antropóloga, porque depois que ela voltou à França, ela resolveu se dedicar ao ensino de filosofia na rede pública francesa de ensino, né? Foi um grande nome disso, né? Mas ela não quis mais ser antropóloga, ela deixou de praticar antropologia. Mas ela resolveu aprofundar mais um pouco na trajetória, entender que tipo de pesquisas ela fez, o que tinha nos cadernos de campo dela e tal. E agora nós temos uma colega muito brilhante, que é a Maria Luísa Lucas, que é professora aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que está fazendo um trabalho de redocumentação das coleções etnográficas formadas pelo então casal Lévi-Strauss, né, pelos dois. E aí ela está olhando, a gente tem coleções que estão no museu aqui no MAI, que são coleções em excelente estado de conservação, porém com parca documentação, e no Museu do Homem, que elas eram muito mal manipuladas, mas elas estavam excelentemente documentadas. Então, ela está fazendo uma documentação cruzada das coleções e está trabalhando junto com os Bororo, por enquanto, né? Então, está dialogando com os Bororo na redocumentação dessa coleção. Então,
é interessante porque vem do trabalho das colegas que estão desenvolvendo, né, essas pesquisas, e a partir do que eu acompanhei, que foram os debates metodológicos, né, porque a história é que o Mário de Andrade, esses filmes, eles são uma contrapartida para o Departamento de Cultura ajudar a bancar a primeira viagem deles a campo, né? Então, eles fazem essa primeira viagem a campo, os lugares são muito bem escolhidos, porque o acesso deles não é extremamente difícil, existem pautas de pesquisa interessantes para serem trabalhadas lá, existe um histórico de documentação etnográfica, então dá para eles conectarem com o que já foi escrito, terem um ponto de partida. Então, o desenho dessa primeira viagem, que é uma viagem curta, né, ele é muito estratégico, ele é muito bem calculado. Mas aí, para complementar o financiamento, o Departamento de Cultura chega junto, mas ele pede uma contrapartida que é ser feito um filme, né, porque o departamento estava fazendo ensaios metodológicos de documentação de cultura, o que hoje a gente chama de culturas tradicionais do Brasil, né, na época, artes primitivas, folclore, né? Tinha muito uma coisa que se chamava estudo das tecnologias, né? Que hoje a gente acha que é uma... Teve um momento quando começou a ter muita produção industrial de tudo, muita coisa de plástico, que isso se perdeu, mas assim, até os anos 30, 40, 50, essas tecnologias de como é que trança, como é que usa uma fibra, como é que isso tudo também tinha potencial econômico, assim, real. Então, esses estudos de tecnologia, eles eram extremamente valorizados, né? Não só de uma perspectiva evolucionista para entender o nível de desenvolvimento, de evolução de uma cultura e tal, mas também de um ponto de vista de entender manejo de recursos naturais, né? De entender potencial econômico, né? Então, havia uma ênfase muito grande da antropologia nesse tipo de pesquisa, obviamente uma coisa hipercolonialista, né? Mas isso também tinha um certo respeito pelo conhecimento que esses artesãos tinham, né? Então, assim, era uma coisa que realmente suscitava um interesse. E uma outra coisa que me chamou a atenção no filme é que quando você vê o artesão trabalhando, eu já tinha percebido que tinham cuidado, a Diná chega a publicar um manual aqui pelo Departamento de Cultura, onde ela ensina a fazer medição biométrica para antropologia física, porque naquela época não tinha DNA, não tinha cadeia de DNA, então os estudos genéticos para você tentar entender a dinâmica biológica da hereditariedade, das raças humanas e tal, era feita por meio de dados fenotípicos, certo? E ela ensina também como fazer filmagem em campo a partir da experiência dela aqui, né? Então, por exemplo, para você documentar uma tecnologia, então você tem que mostrar o equipamento, aí você vai chegando perto, mostra a postura do artesão na frente do equipamento, como é que ele mexe, aí você tenta dar uns closes na mão, mostra como é que dá o ponto, mas é o desafio, né? Dá para perceber que de vez em quando a luz não ajuda, então você não consegue ver o fio passando direitinho, então isso quer dizer que o próprio pesquisador, isso é normal nos estudos de cultura material, ele também tem que aprender a técnica, né? Porque depois o filme vira uma complementação documental, né? Então ele tem que aprender a descrever, ele tem que aprender a fazer a técnica, documentar a técnica e depois descrever textualmente. Então esse é um pedacinho, né, de um estudo mais elaborado, né? Então essas projeções também são feitas. Eu fiquei pensando, dá vontade de parar. Gente, tá vendo isso aqui? Você sabe o que é Caraguatá? Alguém sabe o que é Caraguatá? Porque dá vontade de usar para esse final, para essa finalidade de compartilhar o que é a tecnologia local, mostrar, olha o detalhe aqui que ela pegou e tal. Então, ele tá com uma qualidade muito bonita, assim, é uma qualidade realmente assim que estou aqui pensando, por favor, vamos fazer uma exibição disso na USP, vamos fazer várias, porque vamos fazer para os estudantes indígenas da USP que vão adorar esses materiais, então, para os Bororo, para os Cadivel. Eu fiquei pensando, meus amigos que trabalham com Bororo, amigo que trabalha com Cadivel, né, que a gente precisa circular, porque certamente vai suscitar interesse, né, um interesse de ver as pessoas antigas, né. Outra coisa que me chamou muita atenção, que era uma coisa que interessava não, mas bateu na Sociedade de Etnografia e Folclore, que eles criaram,
Na festa da moça nova, que é uma coisa super tradicional, eles estão dançando uma daquelas danças ternárias bem paraguaias, né? Dá para ver que eles estão fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não tem a música, mas deve ser uma guarânia, um chamamé, uma coisa assim, né? Então eles estão dançando uma dança paraguaia, mas é uma festa tradicional. E isso é muito comum também, né? A gente tem muito no Mato Grosso do Sul, isso é extremamente comum, no Alto Rio Negro, no Alto Solimões, que são festas super tradicionais, que tem as danças que a gente considera mais indígenas e tem outras danças que eles também consideram tradicionais, porque elas foram entrando dentro do esquema cerimonial, né, da festividade, e fazem parte, eles falam, isso aqui é tradicional. Então, é interessante como essas coisas aparecem, né? E nessa época pensavam, já tem uma aculturação na festa e tal, e hoje a gente já não fala nesses termos, né? A gente pensa em como as comunidades vão se apropriando de outras formas expressivas, de outros modos de dançar, né? Outra coisa que a gente reconhece, dá uma sensação de familiaridade, que é um pouco arriscada, né? Porque cada povo é muito diferente do outro, mas uma sensibilidade, as roupas que as mulheres usam, né? Todas com padrões geométricos, né? É uma coisa que as mulheres indígenas até hoje gostam muito, os homens também. O mesmo padrão de cor que eles gostam, nas outras coisas eles compram as roupas com uma escolha estética, né? Então, isso são coisas que dão uma sensação muito bonita assim, de reencontro com os espaços aldeões, né? Então, você fica pensando, ali que certamente mudou, né? Ali tem muita casa construída em... Por acaso, eu estou numa banca de qualificação de uma pessoa que está trabalhando com Cadivel. Então, eu estou assim, 2024, 1935, assim, ao mesmo tempo. Está curiosa a sensação. Mas... as casas agora são de alvenaria, é tudo bastante diferente, mas muitos assuntos são os mesmos, né? E muitas dimensões, né, da convivência, da socialidade, das questões, elas reaparecem de algum modo, né? Ou da expressão estética, né? Então isso é uma coisa assim muito tocante. Eu estou achando o material assim, ele ganhou uma força aí de como é que eu vou dizer? De expressividade e também de você conseguir observar, de fato, o trabalho do etnógrafo junto com a interação dele com as pessoas, que era uma coisa que no material, tal como ele estava antes, estava atenuado, então ficava uma coisa um pouco, sabe? Dava para perceber, por exemplo, uma coisa bonita, né, que talvez o pessoal que é do cinema, porque eu fugi da antropologia visual, eu fugi do cinema, eu fiz uma relação de evitação com essa área. Então, para mim, é muito curioso estar aqui hoje, mas, assim, uma coisa que tem uma dimensão que é muito levi-straussiana, né, sobretudo com relação aos tristes trópicos e aos textos do Levi-Strauss no Brasil, que é essa tentativa de colocar a pessoa na paisagem, né? Então, você chega, primeiro tem aquela chegada na aldeia, você vai chegando. Isso é uma coisa um pouco do Malinowski, né, antes dele, na expressão textual, né, no gênero textual que o Malinowski desenvolve para a etnografia. Mas isso vai aparecer muito nos tristes trópicos, né, essa coisa de como é que é a paisagem, né? Então, a gente, às vezes, vê as pessoas com que... O Calil até falou roupa de explorador, né? Mas roupa de explorador também é roupa de sobrevivência, porque é mosquito, calor, sol, né, meses, né? Mosquito, calor, sol, então você põe um algodão grosso, você põe porque você não vai dar conta, né? E às vezes a gente quer dar uma de gostoso em aldeia e se ferra. E aí você aprende a pôr uma manga comprida, pôr uma bota e passar essa vergonha para não ficar se coçando, né? Então não tinha loratadina, né? Não tinha off. Então, assim, como é que você faz para e tá com o seu corpo nesse outro ambiente, né, que você não conhece, né? Então você tem várias dimensões da presença nesse contexto, mas eu acho que tem muito essa coisa do Levi-Strauss, que o Levi-Strauss trabalha nos tristes trópicos, e certamente tem um assunto de casal nisso, né, dos dois na época, que é a paisagem, né, o espaço aldeão, né, o que é a paisagem em torno dos Bororo, o que é o rio, né, essa chegada no rio, a coisa da canoa. Por outro lado, ali acho que é a Bodoquena, ali, né, na serra, que tem essa presença que a gente chama de Guaicuru, ali na divisa com o Paraguai, né, na fronteira. Então, você tem a paisagem e daí você vai chegando mais para perto também, né? Então, essa aproximação, mas que também é uma inserção numa paisagem, num contexto e tal.
ela é muito bonita, mas aí tem esses momentos poéticos que aparecem muito no Tristes Trópicos, né? Então, as araras ao luar, né? Tipo assim, bicho doméstico sempre vai aparecer, porque xerimbabo, né? Animal de estimação é uma coisa muito da vida indígena, então, desde os registros mais antigos, sempre vai aparecer os animais de estimação, porque é uma coisa própria da vida indígena, muito intensa. Mas essa coisa, né, de experimentar filmar no luar, né, os animais, essa coisa do... A arara, ela é um assunto nos Bororo, né, porque teve um chefe Bororo que falou para um antropólogo que ele era uma arara. Isso virou um mistério etnológico durante muitos anos. Mas, basicamente, a arara é um animal muito feroz que gosta de viver em família, né? Então, assim, eu sou perigoso, mas eu moro em família, né? Eu não sou antissocial, né? Então, essa coisa, né, de um ser potencialmente violento, mas que ele também sabe viver em família, viver em comunidade, né? As araras formam aldeias, né? Então, isso é uma coisa... É bonito porque as araras estão namorando, né? Então, você tem essa informação no filme. Então, é bonito porque tem muitas camadas interessantes, assim, para pensar. Então, eu quero agradecer, assim, e parabenizar todo mundo que esteve envolvido, porque isso deve ter dado um trabalho enorme. Mas tá deslumbrante o material, muito emocionante, assim, de fato. Deixa eu te explorar mais um pouco. Claro. Eu, por ignorância, talvez, sempre imaginei que o casal tinha filmado. Até porque o Levi-Strauss tinha câmera, aliás, uma Leica, não era qualquer câmera, e tinha habilidades fotográficas, todo mundo sabe, que agora tem 2 livros publicados de fotografia dele, que tem qualidade fotográfica. Mas, com a descoberta de que eles estão observando a filmagem e até evitam quando a câmera os flagra, então, obviamente, tinha uma terceira pessoa filmando. E eu queria te perguntar se essa terceira pessoa seria o René Siltz, que acompanhou... Provavelmente. Que acompanhou e que nunca tinha aparecido, pelo menos no meu horizonte, né, de não especialista. Então teria sido ele, não teria sido outra pessoa. Eu imagino que o Levi-Strauss também tenha feito vários planos, não estou excluindo. Mas se o casal está observando a cena, ou se o casal está sendo filmado, alguém manipulou a câmera. Eu acho bem possível também porque acho que nessa geração já tem uma frequentação do equipamento, né? Aí eu acho que tem que ver com o pessoal que está vendo os cadernos de campo, se essa informação surge, assim, isso... Quem é o eu não atentei muito para essa dimensão, assim. Quem é o René Siltz que acompanha eles nessa... Rapaz, agora eu não me lembro desse detalhe. Eu apaguei isso daí, falha minha. Você também não tem ideia? Eu tenho isso na... Eu ia trazer, eu não encontrei o livro da Diná, porque eu tenho o livro da Diná, que ela fez para o departamento, mas não achei na minha casa. Até estou preocupada. O que aconteceu com o livro da Diná de Fedefus? Mas... A câmera, você tem ideia de qual teria sido a câmera? Tal? Porque, ela é uma câmera emprestada, que eu acho que o departamento cede, né, e volta. Eu lembro deles falarem de um Pathé Baby. Isso, pelo menos, eu sei que os ensaios da Sociedade de Etnografia... O Pathé Baby era 9,5. Os filmes foram feitos em 16mm. 16, A Manuel erra no livro dela, diz que é em 8. É em 16mm. Eles então são é 16. Uma câmera já... É uma boa pesquisa para fazer, porque eu lembro que a discoteca tem um Pathé Baby que eles usam, porque depois eles fazem alguns ensaios, né? Então a Diná... Porque o que acontece é que quando o Levi-Strauss é contratado para vir dar aula aqui, é prometido para ele que também a Diná vai ser contratada. Ou ela vai dar aula de filosofia na USP, ou ela vai dar aula de filosofia no Liceu Francês de São Paulo. Quando ela chega, não tem nada, né? Então, e o Levi-Strauss reclama muito, os dois reclamam muito. Eles mandam várias cartas para o serviço estrangeiro francês, falando como assim, o acordo eram 2 contratos, né? E aí tem um machismo aqui da estrutura brasileira de não acolher ela como professora, né? Então, ela fica um pouco de bobeira um tempo, mas ela fica ajudando ele a preparar as expedições, porque dá muito trabalho. E a USP pede aula, né? Ele tem que dar muitas aulas e tal. Então, nesse ínterim, ela tá preparando isso tudo. E é nesse momento que eles conhecem o Mário de Andrade. Então, o Mário de Andrade também percebe que ela está
disponível, né? E ela, de fato, tinha feito uma formação no Museu de Etnografia do Trocadero, na França, né? O Lévi-Strauss tinha acompanhado cursos como ouvinte, ele tinha feito outras coisas, mas ela tinha feito um treinamento para esse tipo de registro de campo, num museu etnográfico. Então ele fala, faz isso, vocês fazem a viagem, a gente te ajuda a bancar, vocês trazem os filmes em contrapartida, e na volta vamos fazer um curso de etnografia para ensinar essas práticas de registro em campo, porque as viagens que o Mário fez para a Amazônia e para o Nordeste, ele percebeu que precisava ter técnica, né? Então ele percebeu que sem técnica, organização de pesquisa, metodologia de registro, você gastava um dinheirão com viagem e não saía nada de muita qualidade, né? Então ele falou, não dá mais para ter viagem do tipo das que eu fiz, tem que ser viagens mais qualificadas, né? Então, agora, eu me lembro que por que eu vou chegar no Pathé Baby? Porque daí eles fazem uma viagem coletiva. Durante o curso de etnografia que ela ministra no Departamento de Cultura, eles vão à festa de Mogi das Cruzes do Divino, aliás, que eu recomendo, festão até hoje, é uma delícia essa festa. Tem um dos eventos sonoros mais bonitos que eu conheço, que eu já vi na minha vida, que é um desfile de carros de boi, que tem tipo 40, 50, 60 carros de boi, cada um com sua voz, né? Porque o carro de boi canta. Então é uma coisa deslumbrante. Fiquem de olho. Corpus Christi, fiquem de olho na festa do Divino de Mogi. Só que para esse desfile de carro de boi tem que chegar de madrugada, então dorme em Mogi das Cruzes. Chama Entrada dos Palmitos. Então eles vão para lá e aí eles ensaiam filmar. E aí ela vai mostrando como é que ela filma ao mesmo tempo que ela filma. E viajam com os alunos, né, para mostrar como é que a gente observa uma festa popular e tal, o que a gente está olhando. Então é uma espécie de aula em campo e resulta nesse outro filme que não pode ser transmitido aqui por questões de tempo. Mas eu sei que depois disso a Oneida Alvarenga também faz uma filmagem que eu nunca tive notícia, que é de uma congada de Lambari, que tem gravações da congada cantando. E esse eu tenho certeza que é no Pathé Baby, que ela fala do Pathé Baby. Não, tem material do Pathé Baby, sim, na discoteca. Inclusive, o maior documento filmado do Mário de Andrade é no Pathé Baby, 9,5mm e tal. Mas neste caso específico... Nesse aí é 16, né? 16mm, que é uma bitola já mais profissional. Mas o departamento usava 16 para outras atividades, Calil, você lembra? Não, né? Deve ter vindo de outro lugar isso aí. Não, só depois, em 38, sim. Nos filmes da Missão de Pesquisas Folclóricas usou, sim. Eu precisava descobrir que equipamento é esse, porque, se vocês devem ter reparado, tem uma lente, tem uma lente normal, mas tem uma lente de tele, uma pequena tele, que é usada para os detalhes. E às vezes muito bem usada e às vezes não muito bem usada. Enfim, questões amadoras e tal. Mas tinha um conjunto de lentes, portanto, era uma câmera, 16mm com um conjunto de lentes. Já era uma coisa mais profissionalizada. Com certeza, com certeza. Não, é de muito boa qualidade a filmagem. Mas quando você falou que era 16mm, acho que foi no e-mail, eu até fiquei meio assim, nossa, é um filme... Né, eu imaginava eles como de 8, 9,5, eu não imaginava eles como de 16. Mas acho que é uma boa pergunta, assim. Eu não sei se a prefeitura tinha para as propagandas da prefeitura, eles levaram algum equipamento emprestado, aí precisa dar uma investigada. Agora, eu não me lembro de ter visto essa informação no material da Luciana Portela. A Malu certamente não, porque ela está trabalhando com as coleções, mas eu não me lembro de ter visto essa informação, mas eu vou dar uma olhada e depois eu te aviso se aparece lá na tese da Luciana. Eu vou também investigar na missão, porque é possível na 35, 36 para 38 que a câmera seja a mesma. A missão era 16, né? 16 também. Deve ser a mesma câmera. Deve ser. E quem manipulava era o Saia, Luiz Saia, que se preparou para isso. Que inclusive fez as aulas com a Dina. Então é isso, a gente tem um espaço, até por isso o livro que eu fiz chama Laboratório de Antropologia, porque na verdade é um espaço de formação, é um lugar que as pessoas estão se treinando, inclusive os próprios Lévi-Strauss. Quando eles fizeram isso daqui, o Lévi-Strauss tinha 28 e a Dinah tinha tipo 26 anos. Eles eram muito jovens, né? Eles eram muito mocinhos, assim. Então, já era meio careca, você reparou? A genética não ajudou, né? Mas eles eram moços, assim, estavam começando. E essa é a primeira viagem a campo
de fato, né? Enfim. Só complementando nessa linha histórica, Claro. duas perguntas. Uma, se a Dinah ela tinha participado, ela já tinha filmado antes? Já tinha, isso que a gente está vendo, que ela e o produto estão fazendo. Ela já tinha essa experiência, a Dinah já tinha filmado antes de vir ao Brasil. Ela tinha essa experiência de filmagem em campo, primeiro, e segundo, se a prefeitura já tinha encomendado filmes de outras pessoas, ou se esse é o primeiro filme para esse tipo de investigação que é encomendado. Eu entendo que como encomenda é o primeiro, né? Assim, a primeira é o primeiro, mas eu tenho a impressão, por duas razões, eu tenho a impressão que eles têm, como a Dinah fez o curso de etnografia no Trocadeiro, eu não acho nada impossível que ela tenha recebido treinamento para filmar em campo. Porque senão acho que eles não topariam, porque era um investimento significativo. É um compromisso você falar assim, vou filmar em campo. Tanto que no segundo eles não aceitam, porque o Lévi-Strauss fala, construir a situação de filmagem dá tanto trabalho que a gente não faz etnografia, a gente fica só construindo o trabalho de filmagem, né? Um comentário que ele faz nos Saudades do Brasil, creio eu, né? Então, a coisa da foto e a coisa da filmagem tomam tanto tempo que tem que ser uma pesquisa específica. Não dá, não era o tema de pesquisa deles, né? Então, eles, na segunda, eles já falam, não, vamos focar outra coisa, né? Mas eu suponho que ela tenha recebido treinamento, e eu suponho também o Lévi-Strauss sendo filho de artista, eu suponho que havia alguma frequentação, nem que fosse doméstica, desse tipo de equipamento. Ele era fotógrafo, e ele fotografar, ele fotografar com certeza. Agora, filmar, eu já... Não, mas eu suponho que sim. Mas é que tendo uma câmera Leica, que não é uma câmera trivial, não é uma câmera... O Mário de Andrade fez aqueles experimentos fotográficos extraordinários na viagem à Amazônia, com uma câmera que era mais comum de todas, era uma câmera da Kodak automática, quer dizer, ou seja, com nenhum recurso. Ele não, ele tinha pendurado no pescoço uma câmera Leica, que tem uma lente extraordinária, já tem uma outra perspectiva profissional. Então, noção de fotografia, noção de luz, ele tinha. A câmera de filmar, tudo bem, talvez não tivesse. Eu acho que também tem uma coisa que se você vê pela qualidade das fotos do Lévi-Strauss, não sei se vocês já viram, né, as fotos do Lévi-Strauss, vale a pena. No Instituto Moreira Salles, hoje em dia no site, eles compraram a coleção, tem quase tudo. Assim, tem não é tudo, mas tem uma quantidade significativa de fotos do Lévi-Strauss, dá para entrar lá e ver as fotos. A qualidade fotográfica da produção do Lévi-Strauss é muito superior a isso aqui, né? Mas também eu acho que é isso, filmar em campo não é igual filmar sem ser em campo. Então, assim, são muitas variáveis. E uma que é clássica, até hoje em aldeia, fora de casa é muito claro, dentro de casa é muito escuro. Né? As casas são escuras para você descansar. Né? Então, as casas são sempre E aí você fica com esse problema uma questão de ajustar o diafragma. Tem uma... com certeza. Mas eu digo assim... Você ajusta o diafragma para dentro ou você ajusta o diafragma para fora? Enfim, essa é uma lição. Aí você fica naquela beira que a artesã está no tear, que tem dentro, fora. Tem várias obras que a gente vê que tem essa coisa, né? A pessoa fica escurecida, ou então tem uma palha muito clara que ofusca e a pessoa fica... Então você tem ali uma coisa que também é saber usar a câmera de filmagem, né? Assim, até onde eu entendo desse assunto, que é muito pouco. Mas é interessante também ver isso, porque eu gosto da ideia de que isso é um processo de aprendizagem, né? Eles estão aprendendo a fazer campo. Eles são amadores. Eles são cineastas amadores. Eles são iniciantes na etnografia e amadores no cinema, né? Então tem algo aí que é bonito por isso também, né? E são jovens, né? Então também tem um deslumbre, porque realmente primeira viagem para a aldeia, gente, mexe com a gente, é um negócio assim. Então eu acho que também tem esse entusiasmo, né? De finalmente conseguirmos fazer uma pesquisa de campo. Era muito longe, era muito fora de mão. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de abrir para a plateia, porque nós temos só 15 minutos. O que choca no Triste Trópico é um livro formidável, até porque é muito bem escrito. Uma dimensão que a gente não pode esquecer jamais, que o Lévi-Strauss é um grande escritor. E ele diz que odeia as viagens e os exploradores. E ele se comporta no Brasil como, né, tendo feito as suas primeiras viagens e vestido, como você disse, por defesa, como explorador. Depois ele diz que ele teve muita dificuldade de escrever sobre a experiência brasileira por causa de uma espécie de vergonha e de asco. Você lembra disso?
e a vergonha e o asco me impediram de escrever. Então. Você tem noção de onde estaria situada essa vergonha, esse asco que o impedia de escrever sobre a experiência brasileira? Olha, eu acho que tem várias camadas, né? Assim, o Patrice Maniglia, que é um historiador aí do estruturalismo, que eu gosto muito, um professor da filosofia na França, ele lembra que trópico também quer dizer as voltas, né, que você dá, né? Um trópico quer dizer uma volta, né? Então, Tristes Trópicos tem uma coisa irônica, que é a pessoa dando volta, dando volta, dando volta em torno da angústia dela mesma, né? Então, isso eu falei, nossa, essa é uma definição, nunca pensei nisso, né? Eu pessoalmente, eu considero o seguinte: o Lévi-Strauss sabia o que era uma boa etnografia. Naquele momento, já havia uma exigência com a prática etnográfica, uma etnografia de qualidade, não era o que ele fez, o que ele conseguiu fazer nas condições que ele conseguiu ir a campo, né? Porque o Lévi-Strauss, ele consegue vir ser professor, a USP não quer ceder tempo de campo, então essa primeira pesquisa é feita nas férias escolares, né? E depois, quando ele tenta negociar, a USP fala não, né? Então o demite, né? E aí ele faz uma viagem mais longa, vai até Rondônia, noroeste do Mato Grosso, Rondônia, e volta para a França. E isso sob forte controle do Estado, porque nessa altura o Estado Novo já está instaurado e o Lévi-Strauss é um socialista, ele era membro da Juventude Socialista Francesa, né? E também havia um certo controle do Museu Nacional de fazer esse papel um pouco policialesco de controlar as expedições científicas. Até porque o Museu Nacional no Rio de Janeiro não tinha muito recurso para campo. E o Mário de Andrade estava investindo muito. Então, não é possível que agora vai tudo ser São Paulo, né? Então, tinha várias tensões em torno dessa viagem, né? Mas o Lévi-Strauss, com isso, ele faz 2 meses de campo na primeira viagem e mais ou menos 8 meses de campo na segunda, incluindo todas as pernadas, que são longas, né? Que viaja de carro de boi, viaja de barcaça, Então, ele não consegue passar muito tempo em campo. E ele faz um esforço hercúleo. Eu até considero que devia ser traduzida a etnografia que ele fez dos Nambiquara, porque ele realmente estuda a língua Nambiquara. Aonde ele chega etnograficamente com os Nambiquara é uma coisa admirável, considerando que ele fez uns 4, 5 meses de campo. É bem pouco, né? No meio da viagem, a Dinah tem um problema ocular sério, ela pega uma doença infecciosa e ela tem que ser levada de volta para a França. Aí ele e o esqueci o nome do cara agora. Luiz, né? Eu esqueci agora. É o naturalista que vai com eles, né? Ficam ele e o naturalista. Então a Dinah tem que ir para Paris, periga ficar cega. Então também é uma tensão muito complicada na viagem, né? Ao mesmo tempo, essa viagem custou caríssimo, né? Então, se eles voltam, tem que devolver tudo, e você já gastou uma grana, então é uma decisão super complexa de ser tomada. Nessa época, já tinha questão de recurso de pesquisa, então tinha que ter o que cada membro da equipe vai fazer, tinha que ser uma coisa para cada um, não podia ter redundância na equipe, então você tem os planejamentos, parece muito captação de verba hoje, assim, né, para conseguir as verbas para viagem. Então, assim, o Lévi-Strauss, aí ele volta para a França, começa a guerra, né? Então fica uma coisa, e aí ele consegue ir para os Estados Unidos, e daí ele volta para a França, e quando ele volta, a França também está sem recurso para investir em pesquisa, tal. Então vai ficando uma coisa que a juventude dele está passando, ele não consegue fazer o campo que ele queria, que era um campo de verdade, um campo de mais de 1 ano, aprendendo a língua, né? Entrando num nível de domínio que ele conseguisse trabalhar um dado de muita qualidade, né? Até hoje tem muitos etnólogos que são recomendados, em certos contextos de pesquisa, as pessoas falam, se você não fizer 1 ano de campo, no máximo em 4 parcelas de 3 meses, né? Ou você faz 1 ano inteiro, ou você faz 2 de 6, ou você faz 3 de... Não, ou você faz 3 de 4 meses. Se picar mais, não fica boa pesquisa. Então, um nível de imersão, de estar presente, para poder ter aquisição linguística, que é difícil falar língua indígena, é muito diferente da nossa. É tipo aprender japonês, assim, só que não tem método, né? Você tem que aprender lá. Então, isso tudo afeta a relação do Lévi-Strauss com a etnografia que ele fez, né? Então, ele tem uma profunda irritação com os relatos colonialistas, que fui lá, visitei os selvagens, fui para lugares que ninguém foi, mas, de um certo modo, foi o que ele fez quando ele foi nos Nambiquara, foi num lugar
muito distante, mal descrito. Ele tinha um trunfo etnográfico. Só que ele sabe que o trunfo etnográfico dele é meio porcaria. Então, o Tristes Trópicos... Eu até acabei de publicar um texto sobre isso. Né? Se alguém tiver curiosidade, eu trabalho isso bem em detalhes sobre a descrição que está no Tristes Trópicos. Né? Porque eu acho que é um exercício literário muito bonito, de que ele não quer ser um viajante, mas ele se acha um etnógrafo meio porcaria, né? Ele não se acha um bom etnógrafo, e ele fala isso a vida toda, né? Eu até acho que ele é melhor do que ele era, e a modéstia ajudava ele a salvar. Mas depois ele foi consagrado, né? Foi consagrado como um teórico, né? Não, mesmo como aquela exposição que ele fez lá no Paris, ele teve repercussão aliás, que o surpreendeu muito. Sim, mas, enfim. Não, assim, ele foi consagrado porque ele virou o maior antropólogo do século XX, e depois eu acho que os parâmetros da etnologia foram se transformando de um modo que percebeu-se que mesmo ele fazendo campos muito curtos, eram excelentes campos, né? Mas esse drama, eu acho que ele é um dos dramas do Tristes Trópicos. Eu acho que o outro asco, sabe, Calil, é o genocídio. Porque o Lévi-Strauss, ele testemunhou uma situação que o Brasil estava vivendo. Quer dizer, quando ele chega aqui, fazia 20 anos que o SPI tinha sido criado, né, o Serviço de Proteção ao Índio Trabalhador Rural. O SPI foi criado porque teve um massacre em Santa Catarina, dos Lacanau-Choclen. Né? Então, o assunto do genocídio indígena era um assunto. Né? Ele é um cara que ele segue o caminho que o Roquete Pinto faz em Rondônia, né, que faz parte de uma campanha de defender o trabalho do SPI também. Né? Então, valorizar o trabalho do Marechal Rondon, né, que é uma coisa de não dar para assassinar todo mundo. Né? É uma perspectiva colonialista evitando assassinatos, evitando morticínios. Né? E o Lévi-Strauss vive um trauma que a gente esquece quando a gente lê o Tristes Trópicos, que 5 anos depois que ele vai lá, vai outro pesquisador, que é um suíço, que chama Kaler-Woberg, e o Kaler-Woberg relata que todo mundo que o Lévi-Strauss trabalhou morreu. Então, todos aqueles Nambiquara felizes, nus, namorando, vida nômade e tal, todo mundo morreu. E eles estão tristes, sofridos, não querem conversa, sujos. Né? Então, isso eu acho que deixa o Lévi-Strauss numa fossa profunda, porque isso era a grande relação de campo que ele fez. Ele os considerava pessoas com quem ele teve uma relação, mais do que os Bororo, mais do que os Cadivel. Né? Então, eu acho que, eu inclusive penso que, quando o Lévi-Strauss escreve Tristes Trópicos em 55, ele sendo um intelectual judeu que foi para o exílio, ele está fazendo uma fala muito bonita, né? Porque ao invés dele centrar, apesar de haver questões a respeito do Holocausto no Tristes Trópicos, ele centra a narrativa nos povos indígenas e no que é a barbárie do genocídio e do etnocídio que está acontecendo no Brasil quando ele passa por aqui. Né? Então é como se tivesse uma prévia de Holocausto, ou quando ele se dá conta, né? É como se está tudo acontecendo junto. Né? Eu acho muito bonito porque, na verdade, ele é uma das pessoas que ajudou a construir a ideia de um genocídio indígena, né? E a ideia de um genocídio colonial, né? Que ganha força. A ideia de genocídio ganha força no Holocausto, mas poucos anos depois as pessoas começam a falar, mas o que está acontecendo nas colônias é isso, o que está acontecendo com os povos indígenas é isso. E isso fortalece muitas mobilizações, né? Nos anos 50, fim dos anos 50 até os anos 60, vai cada vez ficando mais forte isso, né? Inclusive uma grande crise do SPI. Então, eu acho que esse drama de Asco, né, ele tem a ver também com isso, de algum modo. Como é que eu me relaciono com ter feito essa pesquisa, que não é a melhor pesquisa, e ter que revisitar coisas que hoje eu sei que tem uma grande violência envolvida, como é que eu fujo de ser um viajante, né, ou um explorador, eu quero ser um etnógrafo. Naquele momento ele também não está vendo muito onde trabalhar na França, né, então ele está sentindo que tudo que ele construiu teoricamente ninguém lê, as pessoas não se interessam, ninguém contrata ele para ser professor. Então tem ali ele está vivendo um drama ali, né? Só que ele é danado, né? Porque depois que ele escreveu o negócio, aí que engrenou tudo. A hora que ele escreveu o grande drama da vida dele, a coisa depois para fora andou, né? Mas eu considero isso, assim, que tem também a ver com o asco do genocídio. Eu acho que o choque de descobrir que os Nambiquara morreram foi uma coisa muito, muito agressiva, assim, muito violenta.
e dá o mesmo pudor que é o pudor de falar daquela coisa, né, de não esquecer os que morreram no Holocausto, falar deles, porém como falar, porque eles não sobreviveram, eu sobrevivi, essa relação de culpa, esse drama, né, ele vive um pouco também, né, com os Nambiquara, ele demora um pouco para se encorajar a falar de Nambiquara depois de ter feito a tese sobre eles. Bom, tem muito assunto. Vocês muito repararam? assunto, gente, eu falo podia demais. passar a tarde inteira conversando, mas provavelmente eu vou ter que interromper já já. É. Vamos abrir, para ver se tem alguma pergunta. Calil, eu tenho uma pergunta para você, já, Diga. que é, na introdução que vocês fizeram, a introdução deles, conta que você descobriu os filmes de 1977. Você podia contar um pouco em que estado, como você descobriu? Sim. Eu era, em 77, o secretário municipal de cultura era o Sábato Magaldi. E o chefe de gabinete dele era o Alexandre Eulálio, que ele trouxe do Rio de Janeiro. E eu fui chamado para trabalhar com os dois. Eu era muito jovem e queria ser cineasta. Tinha me formado na ECA para ser cineasta. E achava que eu era cineasta. Mas, enfim, era um trabalho que pagava muito bem. Naquela época a prefeitura pagava muito bem, o que não acontece mais hoje. E para mim foi um ótimo emprego, que eu pude casar com aquele emprego. Mas uma vez lá na secretaria, trabalhando com os dois, a Secretaria de Cultura era a primeira gestão dela. Ela tinha sido o Departamento de Cultura, que é um momento extraordinário e inédito na política pública brasileira. Isso foi completamente abandonado depois o Mário de Andrade foi demitido. Primeiro que foi demitido quando o Prestes Maia assumiu a prefeitura, já no Estado Novo, o que provocou nele uma mágoa profunda, foi para o Rio de Janeiro, todo mundo sabe da história. E aí a Secretaria de Cultura, o Departamento de Cultura submergiu, simplesmente virou um departamento da Secretaria de Educação e pronto. E retoma em 75, quando o Sábato então é o primeiro secretário. Então eu trabalhando com eles, eu era uma espécie de pau para toda a obra, né? Uma espécie de assistente ali. E uma das coisas que eu fiz então foi investigar coisas, enfim, fui lá na discoteca e abri um armário e encontrei latas de filmes nesse armário. Naquele momento, o Paulo Emílio tinha convencido o Sábato de que, e o Mendlin, que era o secretário de Cultura do Estado, os dois eram amigos do Paulo Emílio, respeitavam o trabalho dele, ele conseguiu apoio para o ressurgimento da Cinemateca. E eu fui incumbido de ajudá-lo. Então eu fui trabalhar com o Paulo Emílio para recolocar a Cinemateca de pé. Então, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu encontro as latas de filmes e vejo que são filmes do Lévi-Strauss. E imediatamente, então, consigo uma verba, que não sou muito alta, e levei para o laboratório. Naquela época a Cinemateca não tinha nem condição de fazer nada. Foram levados para o laboratório profissional e lá se constatou que um rolo estava perdido das cerimônias funerais dos Bororo 1. A gente ficou com o 2. E imediatamente eles foram copiados. Isso salvou os filmes. Os filmes, então, eu pedi licença e eles foram enviados à Cinemateca. Mesmo precária, era melhor do que um armário da discoteca que estava completamente abandonado. Era na Lapa ainda, né? Era completamente abandonado. E então surgiu assim, esses filmes foram salvos naquela ocasião por uma sorte. Eu encontrei, assim como depois, como secretário, como diretor do Centro Cultural, a gente encontrou uma bobina 9,5. Bobina 9,5 que não tinha mais como ser exibida, porque não tem mais projetor 9,5. 9,5 é o Pathé Baby, aquele filme pequeno de 9,5mm que tem uma perfuração no meio. E descobrimos que tinha um laboratório em Curitiba que tinha um copiador que fazia uma copiagem para vídeo na época. E mandamos o videozinho e aparece então, é um filminho feito por um colega dele do conservatório, professor do conservatório, que filma uma Moçambique, eu acho, Congada, ali em Santa Isabel. E a Congada continua igual. Então o Mário de Andrade estava muito preocupado que, como vários outros na época, estavam preocupados com a descaracterização da cultura tradicional. E ele, então, o objetivo é filmar a Congada, para que sim, ficasse o documento. Só que a Congada continua igual até hoje, e o que o filme tem de curioso é que esse amigo filma o grupo, e no grupo está o Mário de Andrade. Então aparece ele andando, aparece ele falando, aparece ele gesticulando. Então acabou sendo o único documento assim, mais filmado do Mário de Andrade. O único não é, mas enfim, é o melhor. Então
as coisas são invertidas. Então, achei também lá por acaso e salvamos, e hoje está lá no site da Morada do Coração Perdido, tem quem quiser ver, que é o site da Casa do Mário de Andrade. Portanto, foi a minha presença, sei lá, por acaso lá com esse pessoal que permitiu que esses filmes fossem descobertos, né, do Lévi-Strauss. Nós não tínhamos muita consciência de nada, não se havia. Nós não tínhamos. Não sei se o pessoal da antropologia já tinha. Os filmes não circulavam, os filmes não sabiam que os filmes existiam, nada. A memória do Departamento de Cultura tinha sido completamente apagada, apesar dos esforços do Almeida Alvarenga, que resistiu até o fim para não deixar desaparecer, mas, enfim, o apagamento era total. Né? Pegou 2 ditaduras, né? Já a primeira, nesse caso, foi pior. Porque a primeira foi contra. O Prestes Maia achava que o Departamento de Cultura e Recreação, que o Mário de Andrade tinha dirigido, era uma brincadeirinha. A tal ponto de que ele foi o primeiro a ser demitido. Quer dizer, quando trocou a gestão, trocou de uma gestão mais ou menos democrática, né, para uma ditadura. E nessa troca, que foi muito violenta, evidentemente, o primeiro a ser demitido foi o Mário de Andrade. No dia em que assume o prefeito, ele demite. O Mário tinha uma palestra para dar naquele dia, era o cinquentenário Da abolição. da abolição. Ele tinha uma palestra para dar num congresso que ele tinha. Ele não vai, simplesmente não aparece. Todo mundo fica perplexo porque o Mário de Andrade não aparece, que era o diretor do departamento, ele tinha de ser demitido naquele dia. Então foi um ato de violência cultural, enfim, terrível. Eu só queria, a última coisa que eu queria te perguntar, Luísa, se a plateia não me permite, é o seguinte: você acha então que a origem do pensamento selvagem, famoso conceito original do Lévi-Strauss, foi, enfim, vislumbrado nessa viagem? Olha, eu estou falando da primeira viagem. Porque na segunda viagem tem um detalhe que ela esqueceu de dizer, que realmente foi muito mais importante, maior, tal, mas não teve filmagem. não teve, é isso que eu falei, não devem ter topado, né? Porque não dá. Não tinha o Mário de Andrade mais. Assim, até o limite até tinha, né? Assim, porque eles saíram em abril, né? Então, tanto que a Dina volta doente, ela vê as coisas da missão. Mas, ela encontra, a Oneida fala, a Dina passou aqui e viu as coisas da missão. É interessante, mas né? o Mário já em abril já escrevia para o pessoal do Rio, dizendo que ele sentia coisas no ar. Claro. Porque o golpe tinha sido em novembro de 37. Mesmo que ele tenha sido demitido em maio ou em junho de 38, quer dizer, formalizado, e o prefeito saído no começo de 38, digamos, as nuvens pesadas já estavam no ar desde novembro de 37, tá certo? Então já tinha... Mas algum apoio houve, porque foi preciso negociar, porque o Mário ia levar um aluno o Lévi-Strauss ia levar um aluno dele, da USP, que também era membro da sociedade, para ser o assistente dele. E foi meio de última hora que se substituiu, né? E isso era um arranjo com o Mário, então havia alguma coisa de financiamento. Agora eu também não estou lembrada. Mas eu acho que pode ter caído por causa disso, né? Porque, e outra coisa foi que a Heloísa Alberto Torres, do Museu Nacional, que tinha uma diretora mulher nos anos 30, jogou pesadíssimo. Jogou pesadíssimo, pegou a SPI, pegou todo mundo e falou: não, tem que ter um membro nosso para fiscalizar a expedição. O que ela queria era pôr um aluno dela, que era o Luiz de Castro Faria. O que ela queria era que um aluno conseguisse fazer campo, né? Então ela conseguiu trocar o Mário Wagner Vieira da Cunha pelo Luiz de Castro Faria. Mas você ia fazer alguma pergunta além disso? Agora do pensamento selvagem. Do pensamento selvagem. Assim, quando a gente vai olhar um pouco assim a personalidade do Lévi-Strauss, a trajetória dele, tem algo que tem um fluxo de continuidade meio monstruoso, assim, é meio impressionante o modo como ele tem um jeito de pensar que é muito dele, e que aí ele vai construindo um caminho antropológico que ele vai... Essas coisas vão entrando, né? O modo dele de pensar, de ser, os interesses dele, os gostos dele, as afinidades dele, né? Então, a Beatriz Perrone Moisés, que é professora da USP, é tradutora da obra do Lévi-Strauss,
ela tem um texto muito bonito da época do centenário dele, que chama Os Brasis de Lévi-Strauss, onde ela fala que o que o Lévi-Strauss descreve no Pensamento Selvagem, né, que é uma coisa de uma... Não sei, o Pensamento Selvagem, resumindo muito, é um livro onde o Lévi-Strauss defende que o pensamento humano é baseado nos dados sensíveis, né, e que a partir do sensível que o ser humano formula o inteligível, e que o pensamento que a gente chama de pensamento mítico, ele é um modo de pensar categorias do sensível para falar de conceitos, né? Então, assim, resumo do resumo do resumo. No fim, tem um grande debate com o Sartre, né? Tem várias pautas antropológicas que ele atualiza, é uma revolução teórica, é uma coisa maravilhosa, assim, é muito bonito. E ele um pouco acaba com a ideia de pensamento primitivo ali, assim, ele um pouco detona com a ideia de pensamento primitivo, é a pedra de cal em cima, acabou, né? A ideia de pensamento primitivo, da diferença entre o pensamento primitivo e o não primitivo, assim. Então, é uma grande revolução, é de 62 esse livro. Mas no Tristes Trópicos, a Beatriz reconhece uma coisa muito bonita, que é que o Tristes Trópicos ele opera pelas categorias do sensível. É uma literatura que opera por isso. Então, os lugares têm cheiro, têm sabor, têm textura, as coisas têm textura, né? E tudo que ele vai formulando e pensando, ele vai pensando a partir de materialidades, a partir de experiência corporal. Então, ela fala que é como se o Tristes Trópicos eles operassem o que depois o Pensamento Selvagem vai teorizar, né? Então, e como ele é um cara também que é um gourmand, né? Ele é muito interessado em toda a questão de botânica, todas as espécies. Ele sempre teve esse traço um pouco que a gente chama de nerd hoje, né? Ele sempre teve esse traço um pouco de uma certa erudição enciclopédica. Então também é algo que meio que era dele, né? Assim, então é difícil dizer quer dizer, talvez precisasse do Lévi-Strauss para ver o que as pessoas conseguiram reconhecer, por exemplo, aqui, né? Assim, não foi por acaso que eu vim com uma camiseta de uma artista Cadivel e eu vim com Pensamento Selvagem, a gente aprende. Eu vim com uma bolsa de fibra de tucum, isso aqui é ticuna, né? Que é o lugar onde morreu o Curtino Mendadju. Então, você saber reconhecer o trabalho que tem nisso aqui, né? O conhecimento que tem dentro desse trabalho, né? E entender como é que a pessoa está operando uma estética, uma tecnologia, uma das melhores bolsas que eu tenho, inclusive, adoro essa bolsa. Então, e é a mesma fibra da rede do Mário de Andrade, da rede de tucum do Mário de Andrade. Mas, então, precisava de um Lévi-Strauss para poder reconhecer o valor disso, né? Então, para poder conseguir elaborar em cima disso, né? Porque senão você se perde só numa coisa do que precisa catalogar a coleção, precisa... X mitos, esse animal reaparece. Não, ele consegue dar saltos, né? Aí nos diálogos dele com o Jacobson, com outros intelectuais também. Aprende muito com o Franz Boas e os alunos do Boas. Então, ele vai rendendo em cima, mas eu acho que precisa ter aquela pessoa. Uma pessoa que percebeu isso muito cedo foi o Curtino Mendadju, né, que era o grande etnógrafo da época. Tinha um alemão que estava aqui, que é um brilhante etnógrafo também, que é o Herbert Baldus. Ele ficava muito incomodado, porque ele era um doutor em antropologia e não conseguiu vaga na USP, mas o Lévi-Strauss, que não era nada, conseguiu. E o Baldus ficava muito incomodado, porque o Lévi-Strauss publicou um artigo com 1 mês de campo nos Bororo, que tem uma organização social extremamente complexa. E aí ele falava, esse jovem francês acha que com 1 mês de campo ele conseguiu contribuir para o estudo de organização social G, que é um absurdo, não tem como, é muito difícil esse tema. Só que o Mendadju mandou uma carta para o Lévi-Strauss falando, eu acho que você deu o pulo do gato, eu acho que você entendeu o que eu estava tentando. Né? O Baldus fala, o Mendadju, que é o que mais sabe, não conseguiu, como é que esse moleque, esse francês vai fazer? E o Mendadju fala, não, Lévi-Strauss, você achou alguma coisa, eu quero te conhecer. Então, isso... também depende da pecinha atrás do volante, né? Tem um pouco a qualidade intelectual da pessoa, né? Então, eu acho que as coisas um pouco se combinam. Em retrospecto, tudo viria a ser, né? É um problema, né? Previsível em retrospecto. Mas ele tem essa qualidade. Os alunos dele falam disso. Então, ele tem essa qualidade de ser alguém que estava muito atento a isso, e isso acaba virando na verdade, ele extrapola o que ele discutiu a partir de análise estrutural do mito para uma coisa mais geral sobre uma teoria do pensamento humano, né? Então, assim, eu recomendo, quem não leu O Pensamento Selvagem,
merece leitura com muita tranquilidade. Acho que é o livro mais trabalhoso de ler do Lévi-Strauss. Ele é intenso, assim, né? Mas ele é um livro que recompensa muito a gente, é muito interessante. A vida da gente muda com o pensamento selvagem, vale a pena ler. Eu preciso confessar para vocês um episódio que aconteceu na minha vida, que tem a ver com o Lévi-Strauss, com esses filmes. Eu era o presidente da Embrafilme, interino ainda, eu acho, em 1985, quando o Mitterrand vem ao Brasil. Olha. E é recebido em Brasília pelo presidente Sarney. Uhum. E eu, então, como era uma autoridade, fui convidado para o jantar que o Sarney recebe o Mitterrand, no qual, só para vocês saberem, serviu uma moqueca pífia, que o Mitterrand fez assim e largou imediatamente, porque se o Lévi-Strauss era gourmand, o Mitterrand era o dobro. Enfim, para dizer o seguinte, eu sabia que o Lévi-Strauss viria na comitiva, então eu pedi para fazerem uma cópia em VHS, que era a mídia da época, dos filmes dele, para eu dar. E então eu procuro ele nessa procuro, abordo, explico, olha, eu sou fulano de tal, e eu trouxe para o senhor uma cópia dos filmes. Ele falou, dos filmes? Não tem a menor importância. Eu falei, talvez não tenha para o senhor, para nós tem muita importância. E dei a cópia em VHS para ele do filme, ele pegou, tal, depois eu não encontrei mais com ele, evidentemente, tal. Mas esse episódio aconteceu em 1985, na segunda vinda dele ao Brasil, né, que eu saiba, na comitiva do Mitterrand. Eu tenho a impressão que eu tenho que encerrar, né, ou não? Enquanto ninguém me mandar parar, você continua. Não, vamos lá. Não, ele aqui pediu. Professor, eu queria apenas saber se esses filmes eles vão estar disponíveis para quem quiser assistir a íntegra deles e onde eles estariam disponíveis, estarão disponíveis. E uma curiosidade, bom, Lévi-Strauss é esse, né, gênio e tal, mas eu sempre me perguntei, ele aprendeu a falar português no Brasil no período em que ele esteve aqui? Porque as aulas eram em francês na USP, né? Boa parte das aulas. Sim. Mas não, ele aprendeu. E dizem que não dava aula em francês, nem era esperado que ele desse, mas até para poder fazer campo, não dava para ser em francês, né? E dizem que quando ele recebia brasileiros, ele conversava um pouco em português, e dizem que era um português bonitinho, assim. Só que é uma questão de prática, né? Se você para de falar há muitos anos, não é que fica super afiado, mas dizem que era uma pronúncia boa, que era um português razoável. Ele lia muito em português, né? Porque toda a produção antropológica ele lia do Brasil, né? Ele acompanhava. Os filmes, sim, a Cinemateca oferece para as pessoas, disponibiliza uma palavra horrorosa, mas enfim, sim, tem acesso. Ótimo. Aos filmes. Mais alguém? Boa tarde. Eu só queria saber se tem alguém quem são as pessoas que estudam os cadernos de campo, os cadernos de campo do Lévi-Strauss e da Dina, e se eles estão disponíveis para pesquisa. Eles estão disponíveis na Biblioteca Nacional da França. Aí tem uma taxa para pagar em Paris, para você poder acessar, etc, etc. Eles estão dentro do arquivo do Lévi-Strauss, do arquivo pessoal que foi doado, porque a Dinah deixou o material etnográfico com ele, né? Então, a designação de fundo arquivístico é sempre de onde veio a coisa, né? Como passou 80 anos na casa do Lévi-Strauss e veio pelas mãos dele, tá, o Servo Lévi-Strauss lá dentro tem cadernos da Dinah e cadernos dele, né? Das expedições de campo. A Dinah Dreyfus era uma pessoa que tinha uma certa aversão ao prestígio, né? Ela, inclusive, porque ela perdeu muitos amigos, ela participou da resistência francesa, ela recusou uma medalha da Legião de Honra, né? Ela tinha uma coisa assim de ser uma pessoa que queria estar muito no bastidor, embora ela tenha tido posições importantíssimas com relação ao ensino de filosofia contemporânea na França. Teve homenagem a ela na revista Tempo Moderno, publicou muitos artigos e tal. Mas ela não quis como é que eu vou dizer, posterizar. Ela não foi atrás disso e não tinha herdeiros. Então, toda a questão dos acervos pessoais da Dina é um pouco um mistério. A gente fica um pouco tentando entender daqui, né? Agora já foram feitas publicações dos artigos dela e tal, mas eu mesma tinha muita dificuldade de escrever sobre ela. Eu vim escrever agora um verbete sobre ela para uma enciclopédia Lévi-Strauss que saiu na França, porque me contrabandearam o livro dos artigos dela. Eu não conseguia nem escrever sobre ela, porque era tão difícil acessar o material daqui, mesmo online, era muito difícil, né?
não tinha muita coisa disponível digital. Ela tem esse lugar um pouco de bastidor, né? Mas as pesquisadoras que estão hoje trabalhando... Eu sei que tem mais uma moça que agora... Eu não localizei o nome dela, eu fiquei procurando que me mencionaram ela em algum lugar, procurei na minha correspondência e não achei. Tem uma terceira pessoa. Mas eu tenho certeza. A Luciana Portela defendeu um doutorado no UNB sobre a Dina Dreyfus. E temos agora uma pesquisa em curso que está acontecendo da professora Maria Luísa Lucas, que é professora do MAI. E eu sei que ela está fazendo idas à França e consultando os materiais de campo, um pouco nessa perspectiva de redocumentar a coleção do MAI, né, que os dois formaram, e que uma parte ficou aqui, que era um museu etnográfico que o Plínio Airosa organizava, que era o titular da cadeira de etnografia da USP, e aí depois ele foi para o Instituto Pré-Histórico, que o Paulo Duarte coordenava, e depois ele foi para o Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, é uma coleção que perdeu muitas peças, é uma coleção que teve vazios de documentação, então tem que um pouco redocumentar essa coleção. E a Maria Luísa está fazendo esse trabalho agora. Tá? São as duas pessoas que eu tenho notícia de estar sistematicamente trabalhando com esse material hoje. Assim. Eu, pessoalmente, assim, não tenho... Às vezes eu revisito algumas coisas para outras questões, né? Mas a própria história dessa coisa toda eu não tenho trabalhado muito sobre isso. Eu estou trabalhando mais sobre a geração de antropólogos dos anos 60 e 70 agora, aqui no Brasil. Vamos. Encerrou? Tem um sinal definitivo. Muito obrigado a todos pela presença. E a Luísa, em particular a Luísa, que nos deu aqui uma excelente aula sobre o casal Lévi-Strauss. Eu agradeço e peço desculpas, porque realmente essa parte da coisa de cinema não é minha especialidade, mas e eu acho que a minha emoção de ver os filmes deixou a fala um pouco mais tortuosa. Eu espero que tenha sido útil. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa aqui embaixo, eu fico disponível. Eu achei muito bom. Muito obrigada pelo convite, Calil. Muito obrigada, pessoal da Tudo Verdade. Para mim é uma honra. A artista Cadivel chama Belinda Cadivel. Ela faz essas camisetas incríveis.